Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Pimentel, advogada, especialista em direito previdenciário. Estou como presidente da Comissão das Pessoas Idosas da OAB Espírito Santo. E esse é o canal As Irmãs do Previdenciário. Mariana e eu trazemos aqui no nosso canal informações sobre os direitos das pessoas idosas e também sobre direito previdenciário. E hoje nós vamos receber com muita alegria e com muita honra a Cremilda e a Grazi. Bom, pessoal, a Cremilda Astorga, ela é gerente de atenção à família de Vitória e a Graziela Lorentes é subsecretária de Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional de Vitória. Cremilda e Grazi, sejam bem-vindas. Obrigada por terem aceito o nosso convite e disponibilizarem o tempo de vocês tão precioso para este momento. Boa tarde, Juliana, e a gente agradece, o seu convite. Obrigada, Juliana. Estamos muito felizes com esse convite. Falar um pouquinho da política de assistência social, é sempre muito revigorante. E para aqueles que mais precisam também saber e ter informação, a gente fica muito feliz. Sim, muito obrigada. Então, pessoal, nesse episódio nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito delicado e que Mariana e eu admiramos muito, que é o trabalho desenvolvido no CRAS, tá bom? Então, fiquem atentos, fiquem ligados, que tem muita informação boa para o nosso povo. Vamos lá, então. Grazi, eu queria que você falasse para a gente sobre o CRAS, né? O que você tem a dizer sobre o trabalho desenvolvido para o CRAS? Como eu te falei, eu estou curiosa também para entender um pouco mais dos bastidores desse trabalho que, como eu disse, a gente admira tanto, que ajuda tanto as pessoas, né? Pode ficar à vontade. Obrigada, Juliana. Antes da gente falar do trabalho relevante dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, é importante a gente colocar em que lugar, em que política pública que esses CRAS estão localizados. Assim como a gente tem a política de habitação, política de esporte, política de saúde, política de educação, a gente tem uma política de assistência social. E aí a pergunta que a gente sempre faz é, para a política de saúde, fica evidente qual é o objeto de execução, que é saúde, a de educação, a de habitação, habitação, e assistência social. E aí é importante a gente colocar que existem dois grandes alicerces da política de assistência: matricialidade familiar, e quando a gente fala isso, a família é o foco, a família é a nossa evidência, a família é o nosso lugar de intervenção. E o território, que é onde essa família vive, onde que ela produz suas relações familiares, onde ela vivencia sua relação de comunidade. Então, a gente tem esses dois grandes alicerces da política de assistência e o Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, eles estão localizados muito pertinho das famílias. Eles estão ali neste território. Vitória tem 12 territórios, então Vitória tem 12 CRAS. Nesses CRAS, a gente tem algumas ofertas, mas para dizer que a coluna vertebral, o alicerce, o grande serviço que ele oferta, a gente chama de PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Como que esses trabalhadores executam o PAIF? A gente faz atendimento, a gente faz visita, a gente faz ações na comunidade, atividades coletivas, oficinas com famílias, grupos de famílias. Então, a gente tem várias modalidades de atendimento. E dentro dessas modalidades de atendimento, a gente não perde o foco, que é família e território. Quando a gente coloca o CRAS também, fala do PAIF, é importante a gente dizer que nós estamos num nível de complexidade que é da básica, assim como fosse uma unidade de saúde, Tem o nível mais básico, mais pertinho das famílias. E à medida que a situação vai se agravando na saúde, vai se elevando, vamos para prontos atendimentos, até chegar no nível de hospital. Dentro da assistência social também é muito similar. A gente fala que dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, a gente tem ali as nossas unidades de saúde, que seriam os CRAS, Centros de Convivência. E depois, no agravamento da situação, a gente tem CREAs, que são centros especializados, alta complexidade, que são os nossos acolhimentos institucionais. Dentro da básica desse territóriozinho, muito pertinho das famílias, o PAIF é a nossa grande execução, mas a gente também, que é esse Serviço de Proteção Integral à Família, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, mas também temos serviços de convivência por ciclos de vida, atendemos crianças e adolescentes, jovens, idosos. Então, para cada serviço de convivência existe um
público muito específico, né, falando dessas vivências. E temos também o serviço de proteção social básico no domicílio, para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, o CRAS ele acaba contemplando esses 3 grandes serviços. Dependendo do público, dependendo da vulnerabilidade, a gente indica, né, que seja atendido por uma equipe ou por outra equipe. E aí é importante dizer que, quando a gente fala muito do CRAS, o que mais aparece? O benefício, o cadastro único, o BPC, mas isso está dentro dessas ofertas, está dentro desses serviços, está dentro dessa prática desses trabalhadores que têm expertise da escuta, a expertise de identificar que vulnerabilidade está sendo falada ali, a expertise de falar, nossa, a gente tem várias possibilidades enquanto oferta pública. A gente pode fazer alguns encaminhamentos, que pode ser para dentro da política de assistência, pode ser para outras políticas setoriais, políticas sociais, mas, de todas as formas, esse trabalhador que está ali no CRAS, ele pensa, né, dentro do plano estratégico, como que eu posso garantir proteção social para essa família. O que ela me apresentou de desproteção, que pode ser de renda, pode ser de convívio, pode ser de autonomia, e o que a gente, enquanto assistência social, CRAS, pode ofertar para protegê-la, né? Pode ser tanto um benefício quanto um programa ou essa oferta desses serviços que a gente colocou aqui. Nossa, que bacana, hein? Que serviço amplo, né, que o CRAS oferece, né? Inclusive, na sua fala, Grazi, eu me recordei de uma fala da doutora Milena Girelli, né, delegada da Delegacia das Pessoas Idosas, que já esteve aqui no nosso canal com a gente, onde ela fala, né, que um dos meios de denúncias contra a violência das pessoas idosas é o CRAS também, né, que você falou que tem um pessoal preparado para ouvir esse idoso, né? Então, o CRAS possivelmente escuta esse idoso e faz o encaminhamento da denúncia para a delegacia, não é isso? Na verdade, a gente tem serviços dentro da assistência social que a gente consegue fazer todo esse trabalho de fortalecimento de vínculos. Então, se a gente consegue identificar que há uma situação de violência, essas famílias são encaminhadas para o CREAS, né, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Mas o trabalho do CRAS antecipa, né, é justamente para que essa violência não aconteça, para que essa fragilidade desse vínculo familiar não aconteça. Então, a gente está ali sempre perto desse idoso, junto com a família, se tem um responsável familiar que não seja o idoso, ou se esse idoso é o responsável por essa família. Então, a gente está sempre muito pertinho para dar todo esse amparato mesmo, né, de possibilidades de que essa família se proteja. Ai, que legal. Através da visita domiciliar também vocês conseguem identificar, né? Isso. Se aquele idoso está sofrendo algum tipo de violência. A gente tenta sempre, Juliana, utilizar de todas as estratégias, né? Então, seja o idoso vindo até nossos serviços, os nossos CRAS, os nossos centros de convivência, né, para a pessoa idosa, ou também dessas equipes estarem indo no território, estarem indo para uma ação combativa, por exemplo, né? Nós sempre nos preparamos, enquanto assistência social, para essas ações combativas no território, de enfrentamento à violência contra o idoso, contra a criança e adolescente. Então, a gente tem sempre uma rede de proteção ali. Entendi. E aí a visita domiciliar também é uma ótima estratégia. A gente consegue, né? Claro que se as famílias nos permitem entrar nas suas casas, né, a gente faz esses contatos. Se for permitido, a gente faz essas orientações, busca identificar se há uma relação muito frágil de vínculo, se há uma relação muito de dependência ou de não dependência, né, mais de autonomia, e a gente faz os encaminhamentos para que essa relação se fortaleça. Nossa, que bom, porque, de fato, né, o que tem se veiculado nos meios de comunicação, né, que a violência contra as pessoas idosas, elas vêm aumentando, mas, ao mesmo tempo, o número de denúncias também vem aumentando. Isso significa que as pessoas estão se conscientizando, né, de quais são os tipos de violência cometido contra as pessoas idosas e também estão mais informadas, né? Que a gente sempre está aí divulgando o Disque 100, que é o telefone para fazer a denúncia, né, contra algum tipo de violência contra as pessoas idosas, o próprio CRAS, uma delegacia. E é importante também ressaltar que em qualquer delegacia a denúncia pode ser feita, não apenas naquela delegacia especializada em crimes contra as pessoas idosas. Então, parabéns. O trabalho de vocês é lindo mesmo. Já admirava e estou admirando cada vez mais. E tem algum serviço a mais que você queira complementar, Grazi? Ou se são, né, esses, você já esgotou essa informação aí dos serviços oferecidos? Acho que só para reforçar, a
A gente sempre, né, orienta as famílias para buscar os CRAS do seu território, porque cada bairro tem uma referência de CRAS. Procure o profissional, né, de ensino superior. A gente também tem tanto técnicos de nível superior quanto educadores sociais que estão nos territórios. Nossas equipes são muito conhecidas. E aí, com qualquer dúvida, a gente fala, busca o CRAS. Né? O CRAS, ele faz essa porta de entrada para essa proteção social. A gente tem um objetivo também, Juliana, de qualquer serviço de assistência, de que a família tenha sua função protetiva fortalecida. E aí a gente não está falando de que ela por si só vai fazer esse movimento, mas que a gente, enquanto oferta pública, Estado, consiga oferecer para ela todos os caminhos e todos os alicerces para que essa família se desenvolva. E aí a gente está falando de acesso à educação, a esporte e lazer, à cultura. Então, o CRAS ele vem na garantia de direitos. Vamos fazer todos os encaminhamentos necessários, porque a gente trabalha na garantia de direitos. E a gente também faz esse movimento de que qualquer situação revelada, né, de violência, por exemplo, que a gente também consiga fazer os encaminhamentos, que a gente também consiga, né, que através desse vínculo fortalecido, as pessoas do território, especialmente os idosos, se sintam confiantes que é uma equipe de proteção. Então, o CRAS está aí para também receber todas essas situações e a gente vai fazer os encaminhamentos e vamos proteger essas famílias. Muito bacana. Então, para você que está aqui nos assistindo, né, caso você conheça algum idoso que esteja passando por algum tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja sexual, seja através de alguma ameaça, procure o CRAS mais próximo da sua casa, mais próximo da casa do idoso e peça ajuda, peça as orientações e os encaminhamentos. Ok? E Cremilda, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Para os nossos seguidores aqui do canal do YouTube, a respeito do cadastro do CadÚnico, né? Como a Grazi falou, publicamente falando, assim, todo mundo sabe, né, que o CRAS faz esse trabalho de fazer o cadastro do CadÚnico, né? Como que é feito esse cadastro? Para que serve esse cadastro? Você pode explicar para a gente? Agradeço novamente, né, o convite e a gente fica muito contente por poder falar um pouco do serviço que a gente oferece. Então, o Cadastro Único, ele é um programa do governo federal, um instrumento do governo federal, e ele dá acesso a vários programas, né, vários serviços do governo federal. Em Vitória, né, da onde a gente está falando, o Cadastro Único ele não é só feito no CRAS. Qualquer serviço da assistência em Vitória faz o Cadastro Único. E esse cadastro tem critérios estabelecidos pelo governo federal, né? Então, mas em qualquer serviço que a pessoa chegar, ela vai ter informação se ela pode ou não se cadastrar. Uma das orientações que a gente dá é que ele quase todo é autodeclaratório, mas a gente orienta levar os documentos, porque mesmo ele sendo autodeclaratório, depois o governo exige alguns documentos, né, para comprovar, ele cruza dados, né, no banco de dados a nível nacional e aí a gente precisa refazer o cadastro. Então, para a gente não burocratizar demais e não a família, de certa forma, não perder muito tempo de ter que fazer um cadastro sem documento, depois ter que retornar para comprovar com a documentação, a gente orienta a levar os documentos também. Né? Tem um público específico para o acesso a esse cadastro, né? A família tem que ter renda per capita de até meio salário mínimo. Né? No caso de passar um pouco mais, vai depender de qual programa que ela vai ter, de qual programa ela está querendo ter acesso. Existem algumas particularidades para se fazer o cadastro acima de meio salário mínimo, né? Também. E em Vitória também, vale destacar, a gente também tem a coordenação de transferência de renda e benefícios, né, que é uma equipe que também cuida do cadastro único, que também dá suporte e atendimento. E a gente faz também alguns cadastros em domicílio, quando a pessoa tem dificuldade de estar indo aos serviços, né, ou por alguma situação de averiguação, né, que o governo federal exige que seja feito em domicílio. Então, Vitória também tem essa particularidade de estar indo no domicílio realizar esses cadastros.
Sim. Quando você fala apresentação dos documentos, é a documentação do grupo familiar, de quem Sim. está fazendo o requerimento do cadastro, né? Essa informação que você está trazendo, Cremilda, eu acho assim extremamente importante, né? Que o requerente, aquela pessoa que esteja fazendo o requerimento do cadastro, traga de fato a verdade, né? Sim. Porque hoje as informações são todas cruzadas, tudo é muito fiscalizado e é um risco grande até de cometimento de um crime, né? Um crime, a informação falsa pode ser caracterizada como crime. Então, na formalização desse cadastro, o requerente ele se apresenta com os documentos dele, trazendo a informação de quem reside em casa e os documentos, né, Isso. dos residentes. Por Importante. exemplo, o CPF é um documento obrigatório, assim, precisa ter. Né? Hoje é o documento mais importante que a gente tem, é o CPF. Né? Então, para os membros da família terem, né, o registro no cadastro único, ele precisa ter o CPF. Né? Então, é importante hoje, assim, o bebê, assim que nasce, ele já pode fazer o CPF. Né? Então, é importante que tenha o CPF, por exemplo. Mas é importante também que tenha todos os documentos, né? E se não tiver, eu não posso fazer, estou impedida? Não, não está. E como vai buscar, né, o serviço da assistência, o CRAS, principalmente, que é a porta de entrada para assistência, lá o CRAS também vai orientar de onde requerer esse documento, de como fazer para requerer esse documento, porque a gente sabe da importância da documentação para as famílias, para as pessoas, né? Sim. Então, não tendo documento, não é que sai impedido, mas também vai ter orientação de como buscar, de como tirar esse documento. Legal. Acho que é importante colocar também que o cadastro único, ele oficializa essa composição, né? Então, a gente precisa mesmo, assim, orientar as famílias e colocar qual é a real composição, quem está morando naquela residência, quem vive daquela renda, né, daquele responsável. A gente, inclusive, solicita, por exemplo, se for uma questão de guarda, que também traga esses documentos, né, que comprovem aquela guarda, a curatela. Então, é importante que essas informações estejam ali. A gente precisa também que as famílias entendam, e a gente faz isso nos atendimentos, na questão da informação verídica, verdadeira, Sim. da questão de renda. A gente já, né, orienta muito que quem faz parte da composição comprove as rendas também, porque já aconteceu mesmo de famílias, às vezes, precisarem fazer uma atualização e a gente verificar inconsistências de informação com esses cruzamentos. Então, a gente coloca para as famílias, olha, vamos colocar aqui certinho, existem mais de 20 programas sociais que essas famílias têm direito, né, com cadastro atualizado. Não sei se a Cremilda vai querer colocar um pouquinho da questão dos programas, mas desde o Bolsa Família até o BPC, a gente está falando também de ID Jovem, Minha Casa Minha Vida, isenção para concurso, para Enem. Então, é vasto os programas sociais, justamente porque a política de assistência social vê o cadastro único como um instrumento muito valoroso. E trazendo pontes mesmo, né, para essa questão do enfrentamento à desigualdade social. A gente fala que quando a família tem direito ao Bolsa Família, ela está acessando renda. Quando ela tem direito ao BPC, ela está acessando renda. Quando ela tem direito ao ID Jovem, né, que traz toda uma gama também de facilidades, ela está acessando direitos. A gente coloca a carteirinha do idoso, né? Então, com a carteirinha do idoso poder ir e vir a nível, né, entre estados. Então, a gente está falando muito de garantia de direitos. Então, o cadastro único, ele vem com esses indicadores da família. É importante para a gente também construir políticas públicas, mas ele também faz esse enfrentamento real e efetivo das desigualdades sociais, trazendo mais benefícios e mais acesso a direitos para essa família que está ali. Muito bacana. E me diga uma coisa, o CadÚnico, ele precisa ser atualizado com frequência? Qual é a frequência da atualização? Então, de regra geral, são 2 anos para atualizar. Mas qualquer mudança que tiver... mudei de endereço, saí da rua A e fui para a rua B. Eu preciso atualizar. Né? Eu saí do emprego, eu preciso atualizar. Eu consegui um emprego, eu preciso atualizar. Se não tiver mudança nenhuma, o mínimo são 2 anos. 2 anos. Saiu alguém do grupo familiar, meu filho casou, foi embora de casa. Atualizar também. Sim. Aí procura o CRAS para atualizar. O CRAS, procura o serviço mais próximo do território, da sua casa. E ali, se não for naquele serviço, ele vai orientar onde vai ser. Tá. Além do CRAS, aonde que a pessoa pode fazer o CadÚnico? Então, dependendo...
tem várias situações para o cadastro único, né? A porta de entrada é o CRAS, mas a gente também faz o cadastro único na própria coordenação de transferência de renda e benefícios, a gente faz o cadastro único no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente faz o cadastro único nos CREAS, né, para as famílias que são acompanhadas pelo CREAS, a gente faz o cadastro único nos abrigos, nos acolhimentos para as famílias que estão sendo acolhidas ali. Então, em Vitória, a gente faz em todos os serviços da assistência, né? Mas a grande maioria nos CRAS e na CTRB em situações específicas. Entendi, bacana. Agora, Cremilda, vamos falar um pouco, né, sobre a questão do benefício assistencial LOAS BPC. Sabemos que esse é um benefício que muitos, né, da nossa população necessitam, né, e gostaria que você falasse para a gente como que é o trabalho, né, realizado pelo CRAS. O CRAS orienta e também faz o requerimento administrativo junto com aquele cidadão. Como que é feito isso? Então, o BPC também é um benefício, né? Para garantias de direito, para garantias de renda do idoso ou da pessoa com deficiência que não possui renda e como se manter naquele momento, né, para o idoso a partir de 65 anos. E sim, né, hoje o BPC, por uma regra nacional, qualquer pessoa pode requerer o benefício pelo Meu INSS, pelo canal Meu INSS, ou 135, né, o telefone. Mas e se tiver dificuldade? Porque a gente sabe que os idosos mais vulneráveis, né, muitas vezes têm muito mais dificuldade. Então, ele pode, sim, buscar o CRAS orienta, o CRAS ajuda a fazer, né, o requerimento. Se tiver um familiar que sabe manusear um pouco melhor, a gente orienta, né? É totalmente gratuito, né? Então, não se cobra nada da pessoa, ela vai passar por um atendimento, por um acolhimento, e ela vai ter, sim, né, esse requerimento feito ou auxiliado para requerer, né, pelo CRAS. Muito bacana. E lembrando, né, para o pessoal que está aqui nos assistindo, para fazer esse requerimento administrativo do BPC, LOAS, a pessoa precisa ter a senha do GOV, né? A senha do Meu INSS. Então, hoje em dia, até mesmo com um aparelho de celular, você baixa o aplicativo Meu INSS e faz o requerimento administrativo. Como a Cremilda falou, às vezes o idoso ele não tem condições de fazer, não tem muito hábito de manusear um aplicativo, a internet. Às vezes um filho, né, um neto tem mais habilidade, pode fazer o requerimento administrativo. E também contando com a ajuda do CRAS, né? Nesse requerimento administrativo tem que juntar o CAD único, a documentação do grupo familiar, né? No caso de idoso, no caso do BPC deficiente, juntar os laudos médicos comprovando a deficiência. É isso aí, é um serviço muito bacana que o CRAS oferece. Então, e aí, Juliana, vale destacar, assim, aquele idoso que, por exemplo, não tem telefone celular, ou tem aquele telefone quase analógico, assim, que é só para ligar mesmo e receber ligação. Como que eu vou baixar o aplicativo? Eu nem sei fazer isso. Não tem problema, é só buscar o CRAS mais próximo da sua casa, que a gente faz pelo 135, pelo telefone, né? Então, o próprio CRAS liga pelo 135, o idoso precisa estar junto, porque o atendente do Meu INSS pede para falar com o idoso. Então, a gente passa o telefone, ele responde algumas perguntas, mas o profissional do CRAS, né, ou assistente social, psicólogo que estiver no atendimento, ele vai auxiliar e vai estar o tempo todo ao lado desse idoso, requerendo esse benefício junto com ele. Muito bacana. Acho que é importante dizer também que beneficiários do BPC são públicos prioritários para a gente acompanhar dentro dos CRAS. Então, se alguém conhecer idosos que sejam beneficiários do BPC, podem procurar o CRAS. A gente tem grupos de idosos também para falar um pouco desse benefício, para fortalecer a manutenção também, né? Não é só requerer e começar a receber. A gente acompanha, a gente monitora. Então, para aquele idoso que é beneficiário do BPC, a gente está sempre com as portas abertas lá no CRAS. Legal. E possivelmente vocês também orientam essas pessoas, os beneficiários do BPC, a não fazerem empréstimos consignados, né? Porque hoje em dia nós estamos aí acompanhando, né, os noticiários praticamente todos os dias, noticiando sobre os golpes.
aplicados contra as pessoas idosas que recebem, normalmente para quem recebe algum benefício do INSS, seja aposentadoria, seja BPC. Possivelmente o CRAS também faz esse serviço, né, Grazi? A gente tem feito muito em todas as unidades da assistência social esses comunicados, né, essas rodas de conversa, esses grupos de convívio, para que o idoso também se proteja, né, tanto com relação a fake news, a links que não deveriam, né, acessar, de uma forma, porque agora a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma educação, de acesso à internet, então a gente sim, todas as nossas unidades, a gente fala sobre isso. Os nossos idosos, temos idosos no centro de convivência, que são muito mais tecnológicos do que muitos adultos, então a gente acredita que isso traz proteção social para eles, sim. Sim, isso é um assunto que a gente tem que falar, a gente fala aqui também no nosso canal, a gente fala também lá na Comissão das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo, o Sindicato dos Advogados também tem falado muito. Então, pessoal, fiquem atentos aos golpes aplicados, aos empréstimos consignados, que são uma bola de neve, né, uma dívida impagável, que, infelizmente, muitos dos nossos idosos estão sofrendo com isso. Agora, o CRAS ele faz o pedido administrativo, mas, infelizmente, em algumas situações, o INSS nega esse pedido administrativo, né? E aí, aqui, eu queria já deixar uma orientação para quem está nos assistindo, que nesse caso é necessário que essa pessoa procure um advogado de sua confiança para poder fazer uma ação judicial contra o INSS, pleiteando esse benefício. Quem sabe ele ganhe na justiça, né, via judicial, não é mesmo? Certo? É isso aí. Então, vamos para as considerações finais agora, vocês... Pode cortar um minutinho, por favor. Vamos para as considerações finais. E aí... Até que o tempo tinha que passar. Ah, não, já está o quê? Deu aquela hora que a gente fala e deu 20 minutos. Então, vamos para as considerações finais. Se vocês quiserem, né, enfim, apresentar o trabalho, convidar as pessoas, a comunidade, divulgar o Instagram também. Lá não tem Instagram nenhum, né? Site... Não tem site. É o site só da prefeitura. A gente queria mesmo. muito, mas... Eu vou fazer o seguinte, então, nas considerações finais. Agora eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho, cada uma, sobre a carreira de vocês lá dentro do CRAS. Pode ser. Tá pode bom? ser. Você começa, Cris. Tá. Então, pessoal, caminhando para o final do nosso episódio do nosso podcast, As Irmãs do Previdenciário, hoje trazendo aqui duas maravilhosas do CRAS, a Grazi e a Cremilda. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente... sobre a carreira de vocês, né? Quanto tempo que vocês trabalham nesse serviço social, como que é essa missão de vocês. Eu costumo dizer assim, a gente que trabalha nessa área previdenciária, cuidando de pessoas idosas, cuidando de pessoas vulneráveis, a gente tem que gostar de gente, né? A gente tem que gostar de fazer o bem ao próximo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Cremilda, da sua carreira. Então, eu sou formada em serviço social, né? Eu sou assistente social de formação, ainda sou assistente social, né? Tenho 23 anos de formada, de profissão, e 23 anos na assistência, né? Estou há 14 anos no serviço público, mas antes eu trabalhava em organização da sociedade civil também, que presta serviço para assistência social. E trabalhar com famílias, né? E com pessoas... é o que eu gosto de fazer, né? É o que eu amo fazer mesmo. É um trabalho que eu me identifico muito, porque, como Grazi colocou no início, né, da matricidade familiar, eu acho que a família é a base, né? E a família em todos os seus arranjos, né? Não só aquela tradicional, mas família. Família, o que é família, né? Pessoas que estão ligadas por afeto, seja consanguíneo ou não, é família. Então, eu acho que a nossa base precisa ser a família, né, independente do arranjo familiar que seja, assim. E já estou nesse processo, né, há esse tempo, 14 anos, que eu estou diretamente com os CRAS, em Vitória, né, sendo técnica, sendo gerente, sendo coordenadora de CRAS. Então, é um trabalho que eu me identifico muito, trabalho social com famílias. E eu acho que é esse o rumo que a gente precisa ter mesmo, assim, né? Focar na família e... no território, assim, que eu acho que é a base de tudo mesmo. Parabéns, viu? Que Deus abençoe sempre o seu trabalho, a sua missão. Isso é uma missão de vida, né? A missão e sucesso. Obrigada. E Grazi, conta pra gente um pouquinho da sua carreira.
Bom, é diferente da Cremilda, né? Que normalmente na assistência social só tem assistentes sociais, mas tem uma categoria aí que está chegando também, temos novos colegas de outras categorias, mas a minha formação, eu sou psicóloga, estou na política de assistência social, já vai para 18 anos, em vários municípios, a gente acaba, né, tendo essa expertise por municípios muito diferentes. E a gente tem feito esse trabalho, né, Crê, assim, juntas, psicologia, serviço social, é um trabalho interdisciplinar maravilhoso, a gente consegue, cada um na sua categoria, na sua ciência, né, tentar contribuir mesmo para a gente enfrentar essa desigualdade social, que não depende só da assistência, mas que a gente também tem ali nossa responsabilidade, dentro das nossas atribuições. O trabalho do CRAS, para mim, é incrível. A gente tem muito potencial, né? Os territórios nos ensinam todos os dias, a gente aprende muito com esse trabalho, junto com as famílias. Há um conhecimento da educação popular que a gente agrega com o nosso conhecimento da ciência da academia também. Então, é essa troca. E a gente acredita muito que a política de assistência social resiste também, né? O Sistema Único de Assistência Social vem resistindo com a questão dessa organização de CRAS, CREAS e alta complexidade. A gente tem feito um trabalho para segurar as famílias na base, no território, para que elas não vivenciem situações de violência. Então, é muita responsabilidade estar ali no CRAS. E a gente acredita mesmo que os investimentos, né, públicos precisam ser feitos na básica, precisam ser feitos no CRAS. Que bacana. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Como eu disse, né, é uma missão de vida que a gente tem, né? A gente usa da nossa profissão, da nossa carreira para ajudar pessoas também. Que Deus possa abençoar, tá, seus caminhos e todos os colaboradores que trabalham nos CRAS, né, desse Brasil inteiro, que realmente é um trabalho de dedicação, né? Você lidar com a dor do outro, muitas vezes a gente se compadecer, né? Um trabalho que envolve empatia, que envolve dignidade, né? O CRAS, ele trabalha para entregar um pouco de dignidade para essas pessoas que tanto sofrem essa discriminação social, né? Infelizmente. Mas é isso, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer que foi uma honra muito grande recebê-las, Cremilda e Graziela, e que nós estamos à disposição. Voltem sempre para trazer notícias e novidades do CRAS para a gente, tá bom? Obrigada, Juliana, pelo convite. Obrigada, Juliana. Obrigada a vocês.